Hoje a gente vai ver o vídeo dessa menina aqui, ou menino. Tem uma história de menina e de menino, então bora lá. O nome do canal é Desenhos Dinossauro. Eu acho que é porque aqui em cima ó, tem um dinossauro Rex. Então bora lá ver o primeiro vídeo. Minha primeira memória como criança foi estar presa com cintos em uma cadeira enquanto um dentista maligno arranca todos os meus dentes de uma forma dolorosa e sangrenta. Isso não é verdade. Mas desde pequeno eu sempre tive um medo muito intenso por dentistas. Eu não sei... Gente, como ela tem medo de dentista, é só passar um fio dental. Aí quando quiser arrancar o dente, bota uma agulhinha ali, o fio dental. Aí depois faz uma limpezinha pra tirar o sangue. Aí depois você cospe na pia. Aí tá tudo bem. Exatamente o porquê, quero dizer, ir do dentista é um pouco estranho. Mas até como adulta eu tento entender o fato de que eu não estou em perigo nenhum e que eles só vão limpar a sujeira do meu dente que se acumulou nos últimos 6 meses. Se for pra ter medo, eu deveria ter medo do quão caro eles cobram. Mesmo sabendo disso, meu corpo treme incontrolavelmente quando eles fazem algo além de passar fio dental no meu dente. O que continua sendo assustador, porque eles... Falei que eles usavam fio dental. Eles são muito agressivos. Todas as memórias que eu tenho de quando eu ia no dentista quando eu era criança é basicamente eu chorando cachoeiras durante o processo. E daí eu ganhava um brinquedo da máquina de brinquedo deles porque eu me comportei bem. Só que tipo, você não engana ninguém, tá? Até eu sei que isso é papo furado. Não, eu ainda quero. Quando eu estava no 6º ano, meus pais decidiram tacar um aparelho nos meus dentes. Meus dentes eram retos. O que tem que tacar um aparelho? Ó, eu fui no dentista esses dias. Porque eu não queria arrancar um dente. Eu chorei porque tava doendo pra arrancar o meu dente. Aí, eu fui no outro dia pra ver qual tava o tamanho do dente, pra ver se eu tinha que botar aparelho. Aí, elas foram medir, né? Meu dente que tava mole saiu. Mas eu tinha uma janelinha entre um e o outro que me fazia parecer... Levei pra escola. Minha primeira memória como criança foi estar presa com cintos em uma cadeira enquanto um dentista maligno arranca todos os meus dentes de uma forma dolorosa e sangrenta. Isso não é verdade. Mas desde pequeno, quando eu ia no dentista quando eu era criança, é basicamente eu chorando cachoeiras durante o processo. E daí eu ganhava um brinquedo da máquina de brinquedo deles porque eu me comportei bem. Só que tipo, você não engana ninguém, tá? Até eu sei que isso é papo furado. Não, eu ainda quero. Quando eu estava no 6º ano, meus pais decidiram tacar um aparelho nos meus dentes. Meus dentes eram retos, mas eu tinha uma janelinha entre um e o outro que me fazia parecer um pônei fofinho. Minha mãe marcou uma Quando eu estava no 6º ano, meus pais decidiram tacar um aparelho nos meus dentes. Meus dentes eram retos, mas eu tinha uma janelinha entre um e o outro que me fazia parecer um pônei fofinho. Minha mãe marcou uma consulta com o ortodonto para conversar sobre todo o processo e lá ele nos disse que eu ainda tinha 5 dentes de leite e que eu deveria... Gente, ela vai ficar banguela. Ela vai ficar totalmente... Ela vai ter que usar uma dentadura, 5 dentes. Fazer com que eles caíssem antes de eu colocar o aparelho por razões óbvias. Eu tinha basicamente um mês pra fazer com que todos esses dentes caíssem ou eles iriam arrancá-los à força. Uma ideia da qual eu obviamente não gostei. Só de imaginar que eles iriam ter que colocar agulhas na minha boca fez com que a minha motivação e o meu medo... Viu? Eu falei de agulha. Aumentasse de uma forma absurda. Eu ficava mexendo nesses dentes todos os dias desde aquela consulta. Alguns deles nem estavam moles ainda, então era basicamente uma corrida contra o tempo. Alguém tá a fim de brigar? Durante esse mês eu consegui arrancar 3 dentes sozinha. Mas não foi o suficiente, o que significa que a minha mãe ia ter que marcar aquele pesadelo de consulta onde eles iriam colocar agulhas horrendas na minha boca. Eu estava na sala, então eu consegui ouvir eles conversando, o que fez com que o meu estômago embrulhasse. E eu me senti petrificada em saber que o meu... Você não sabe de 7 anos, não?
fim estava próximo. Eu pude ouvir eles conversando sobre as 1000 agulhas e os arames farpados. Quando eu estava no 6º ano, os meus pais decidiram tacar onde eles iriam colocar agulhas horrendas na minha boca. Eu estava na sala, então eu consegui ouvir eles conversando, o que fez com que o meu estômago embrulhasse. E eu me senti petrificada em saber que o meu fim estava próximo. Eu pude ouvir eles conversando sobre as 1000 agulhas e os arames farpados. Aquele choque de realidade foi o suficiente para que eu conseguisse evoluir os meus poderes. Porque eu acho que depois de 2 horas depois que a minha mãe marcou a consulta, eu consegui tirar os outros 2 dentes. E eu... Amém, que você virou qual é o nome? O Incrível Hulk. Ouvir a minha mãe ligar pra desmarcar a consulta que ela tinha marcado há 2 horas atrás foi uma das melhores sensações de alívio que eu já senti. Ela também me deu $75, porque segundo ela, eu salvei ela de gastar $500 com um dentista que iria arrancar os meus dentes. Uau! A fada do dente tem me fraudado por anos! Mas que final feliz para essa história. Jane não teve mais que se preocupar em fazer coisas assustadoras nos seus dentes e continuou a viver a sua vida feliz, indo no dentista apenas para fazer limpeza. Ainda bem, né? Se você gostou, curte o vídeo e se inscreve, tá bom?